auxílio emergencial, que parece o Paulo Guedes está um pouco mais acessível a essa tese, até falou, se não der certo a vacinação, o auxílio emergencial surgiria. Mas para esperar um ano para dar certo a vacinação, pra você ter uma ideia, os caras falam de dificuldade de vacinar no Brasil. Hoje acabou a vacina, sabe onde? Em Nova York. A Big Apple, a maior cidade conceitual do mundo. Acabou a vacina, não tem vacina em Nova York. O prefeito está desesperado, não tem vacina em Nova York. Então, não é o Brasil que está com dificuldade de vacina, é o mundo. A Pfizer-BioNTech está sendo quase processada porque ela não consegue entregar as vacinas para a Itália, por exemplo. Então, dificuldade de vacina. Então, se a gente esperar a vacina aqui para dar auxílio emergencial, os caras vão morrer de fome, não vai ter gente para vacinar. Então, a segunda parte da pergunta é direta e objetiva, é do caipira para o gaúcho inteligente. Vai ser estudada a possibilidade de pelo menos um auxílio emergencial, mínimo que seja, da prorrogação desse auxílio emergencial? Isso vai ser estudado? Vai ser tema da reunião de hoje? Datena, nós temos uma dificuldade muito grande. No ano passado, o governo brasileiro, no auxílio emergencial, nós acompanhamos aqui quase par e passo, né? Nós conversamos quase todas as semanas, nós chegamos a 312 bilhões de reais, que foram muito importantes. Tu tem razão, eu tenho sensibilidade para isso, eu reconheço, né? Foi muito importante, né, para as famílias, para as pessoas. Nós temos, além disso, nós tivemos mais de 450 bilhões que foram para a saúde, para equipamento, para medicamento, para compra de vacina, ou seja, um volume também de recursos fantásticos. Tudo isso acaba impactando a tal dívida brasileira e a tal equilíbrio fiscal brasileiro. Então, nós trabalhamos teto, né? com... Não, nós temos a lei do teto, mas para além da lei do teto, a gente tem que ter o equilíbrio fiscal. Né? Corre o risco da pedalada fiscal que derrubou a Dilma, mais ou menos isso. Não, isso a gente nunca vai fazer. Né? Esse é um governo sério e que não recorre de nenhum subterfúgio. O que ocorre agora é que nós estamos buscando alternativas, como eu expliquei, do microcrédito produtivo digital, porque aí nós estamos trabalhando em dar condição a que aqueles que estão retornando às atividades, as cidades voltaram à sua atividade, eles possam ter condição de poder ter a mercadoria para vender, para se movimentar, para poder alimentar. Já é uma forma de ajuda considerável. É claro que é uma forma de ajuda considerável, é considerável. Mas eu vou repetir a pergunta curta e grossa. Há perspectiva de, no horizonte de pouco tempo, ter pelo menos alguma coisa de auxílio emergencial, mesmo que seja temporário, por 2, 3 meses, porque nós já estamos conseguindo a vacina está chegando aí, a situação vai melhorar, o povo está entendendo a situação do Brasil, enfim, uma hora esse negócio acaba, o negócio não vai continuar a vida inteira, vai continuar entre a gente durante muito tempo, mas vai ser menos letal, né? Inclusive para a economia. Casos estão diminuindo nos Estados Unidos de uma maneira assustadora. Os Estados Unidos chegaram ao ápice de mais de 250 mil contaminados num dia, né? Pessoas internadas batendo recorde e mortos. Passamos de 100 milhões de mortos no mundo, de 2 milhões de mortos no mundo. Mas eu estou perguntando para o Barão, faz 200 anos, por que é que, e o Barão perguntando para os cientistas, por que é que os casos estão reduzindo de uma hora para outra nos Estados Unidos? Estão reduzindo muito, e não é por causa da vacina. A vacina mal aplicada nos Estados Unidos, mesmo que fosse bem aplicada, o resultado é de 6 meses a 1 ano. Então esse bicho de alguma forma está regredindo. Eu acho que daqui a pouco, pela percepção que eu tenho de ouvir os cientistas, acho que daqui a pouco a gente vai começar a ter notícia melhor desse bicho por si só, porque é um processo viral que se repete. O senhor tem conhecimento médico, sabe disso. O vírus ele vai. O vírus da gripe espanhola sumiu, sem mais nem menos, sem ciência, sem nada.
Ele desapareceu. Eu estou torcendo para isso. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas alguns indícios, quando o cara não consegue te responder, que eu pergunto, por que os casos baixaram tanto? Por que as internações baixaram tanto? Não é? Aí o cientista não consegue responder. E nessa não resposta é que eu acredito que haja alguma coisa positiva. Mas o senhor continua não respondendo e eu vou perguntar de novo. Existe a possibilidade do auxílio emergencial, nem que temporário, e nem que de R$300, ou sei lá, quanto mínimo, para a população brasileira num curto prazo, ministro? Datena, nós dependemos aqui do Ministério da Cidadania, né, dos recursos e dos cálculos que são trabalhados e feitos no Ministério da Economia, né? A gente tem, e já mostramos isso no ano passado, todas as condições de poder fazer o atendimento que nos for determinado. Acho que é muito importante ter claro de que ainda nesse mês, essa semana está sendo autorizado para 3.600.000 pessoas o saque e a transferência de recursos daqueles nascidos em dezembro, né? Lembra que a gente veio pagando, tiveram é o resíduo, né? Feitos em dezembro, e no mês de janeiro agora as pessoas podem sacar e utilizar o recurso. Do jeito em que nós concluímos com 9 meses de auxílio emergencial e com a retomada da atividade econômica, nós nos voltamos, num primeiro momento, para os ultra vulneráveis, que aí são essas pessoas que estão no Bolsa Família. Nós estratificamos. O que aconteceu lá atrás, na origem do auxílio emergencial? Era para cobrir todos que tivessem algum grau de vulnerabilidade, correto? E nós fomos a 69 milhões de brasileiros. Tu nos ajudou, tu nos acompanhou, muitas correções no aplicativo foram feitas de lições que nós tiramos do programa da televisão, lembra? Mais de uma atualização foram feitas por colaboração dos telespectadores lá do programa à tarde, né? Bom, mas uma vez que nós, por 9 meses, atendemos a todos que tinham algum grau de vulnerabilidade, nós, a partir do final do ano, nos focamos para o momento da transição, que é o que nós estamos vivendo agora, para proteger quem? Para proteger os ultravulneráveis. Quem são os ultravulneráveis no Brasil? São os 69 milhões que nós atendemos? Não. São os 20 milhões que recebem hoje, com 14 milhões e 300 mil famílias no bolso, que são os ultra vulneráveis, são aqueles realmente que aqueles R$191 que o Bolsa paga hoje de ticket médio fazem diferença na vida das pessoas. E, por outro lado, nós criamos uma alternativa que não mexe no orçamento da União, que não impacta em fura-teto, em nada assemelhado a isso, que é o microcrédito produtivo digital, que poderá atender em 60 dias mais 20 milhões de pessoas, que são os invisíveis, que são menos vulneráveis que as famílias que estão no Bolsa Família, mas que têm algum grau de vulnerabilidade e precisam de ajuda. Nos falta o quê? Nos falta colocar esses 2 programas para rodar, para a gente entender, já no mês de fevereiro, início do mês de março, que outra fatia da população teria necessidade de algum tipo de ajuda. Por quê? Porque não tem mais dinheiro. Esse é o grande problema. Nós fomos no limite, além do limite que era possível. Então, bom, o Congresso pode ter mecanismos de nos ajudar para encontrar alguma alternativa para que a gente possa, quem sabe, depois de rodar o primeiro mês do Bolsa Família, o primeiro mês que será fevereiro, se Deus quiser, eu quero ver se até 3, 4 de fevereiro o presidente nos autoriza para botar para rodar esse programa. Essa é a minha discussão com o Paulo Guedes hoje à tarde. Bota para rodar o Bolsa com a nova formatação dele. Bota para funcionar, por exemplo, uma coisa que eu não falei, vai ter um valor diferenciado para as famílias que têm criança na primeira infância. Isso nunca aconteceu no Bolsa Família.
Ou seja, as famílias que tiver criança até os 5 anos de idade, elas vão ter um valor diferenciado, que é o recurso que nós criamos aqui, um novo valor, né, que nós vamos anunciar, que é para que as crianças pequenas possam ter uma melhor condição nutricional. Por quê? Porque isso impacta no desempenho da vida delas, futuras. E, por outro lado, apresenta os 2 programas, bota para rodar, a Caixa Federal começa a emprestar o dinheiro do microcrédito produtivo digital. Né? Criamos aí um fundo garantidor, pode escalar rapidamente para 10, 15, 20 milhões de pessoas. A Caixa diz ela que tem dinheiro para emprestar. Nós vamos criar um mecanismo onde as fintechs poderão ajudar, os outros bancos privados podem entrar, nós podemos ir longe com isso. Pô, não é pouco dinheiro. O original vai chegar até quase a R$1.000 no empréstimo. E a pessoa tem 20 meses para pagar e 4 de carência. Quer dizer, pega o dinheiro em fevereiro ou março, ela tem março, abril, maio e junho. Que ela não precisa pagar prestação nenhuma, ela usa o dinheiro para produzir. Ela vai pagar em junho ou julho. Mas quanto que é? E juros. O juro que a gente está calculando vai pagar lá 50 e poucos reais por mês. E pegou 1.000. São 20 meses para pagar. Então, é uma Tem juros solução... de quanto desse microcrédito? Tem juros de quanto? A gente está achando que é em torno de 2%. É baixo. Né? É bem baixo. Então, é isso que nós estamos calculando. Na média geral, qual será mais ou menos o percentual de aumento para o Bolsa Família? O mais importante é a inclusão. Esse fato de descobrir quase 30 milhões de brasileiros que ninguém sabia que existia foi uma coisa assim maravilhosa. Talvez tenha sido a coisa mais fantástica, além da ajuda direta, tenha sido a coisa mais fantástica desse projeto todo. Foi descobrir quase que uma Argentina aqui que a gente não sabia que existia. Isso mesmo. Simplesmente foi uma coisa fantástica. Mas, pragmaticamente, em média, o senhor acredita que, além da inclusão e tal, o Bolsa vai ter um reajuste em média de quanto? O problema da definição do número é que ele está, nesse momento, a gente deu uma sugestão de número, que está na Casa Civil. Então, os técnicos estão validando. Por quê? Porque tem 2 coisas. Uma realidade é se nós tivermos, Datena, não é que eu não queira falar, não, eu gostaria de falar. São 2 pontos, né? Legal e financeira. Se pode pagar e se tem dinheiro para pagar. O que acontece? Nós temos um orçamento previsto para esse ano que é 34 bilhões e 850 milhões, certo? Mas o orçamento da União, ele ainda vai ser votado dentro das próximas semanas. Eu espero que até antes do Carnaval, porque não foi votado no ano passado. Né? Aí aquelas coisas aí da eleição da Câmara e do Senado aí atrapalharam a votação. Né? E o que ocorre? Ele deve ser votado. O Congresso vai nos dar a possibilidade de ter um pouco mais de recurso no bolso, porque aí sobe o valor. Por isso que eu não posso dizer que é A, porque daqui 10 dias pode ser A mais B. Então, eu me comprometo contigo de voltar, quando o presidente der o ok, eu vou explicar tudo, tintim por tintim, quanto cada pessoa vai ganhar, o que são as inovações, qual vai ser a premiação das crianças que tiverem bom desempenho nas Olimpíadas do Conhecimento. São 17 áreas do conhecimento, vai do português, da geografia, da biologia, da história, e as crianças terão prêmios importantes para suas famílias. Tu vais ver, o valor é muito bom. Tanto o valor mensal que a criança vai receber, quanto o prêmio por ela ter tido boa classificação na etapa municipal, regional, estadual e nacional. É um programa que vai atingir mais de 20 mil crianças no Brasil, do Bolsa Família. Então, isso começa a mudar, inclusive, conceitualmente, a relação que as famílias mais carentes têm com a educação. A educação vai passar a ser, sim, para todas as famílias, facilmente compreensível de que ela é um caminho onde o filho mantido na escola, o filho que tem bom desempenho, sendo estimulado, ele vai levar aquela família a um estado de mais prosperidade. Talvez daqui 4 ou 5 anos, as famílias pobres brasileiras possam pensar igual a família pobre coreana, japonesa, taiwanesa,
ou seja, que investe na educação do seu filho, que estimula a educação do seu filho, que não tira o seu filho, a sua filha da escola para botar na roça, como acontece muitas vezes em muitas regiões do interior do Brasil. É uma transformação cultural importante. Eu me comprometo, eu sou apaixonado por esse tema. Eu volto aqui assim que tiver o ok do presidente e a gente conta todos os detalhes aqui para ti e para os teus ouvintes. Já no fim da entrevista, o Garrafa, dá uma olhada aqui, porque não é o minuano que vem da entrevista, porque nós estamos entrevistando o Onyx, mas tem vento de chuva. E eu, para chuva, o cara fala assim, não vai chover, eu falo, vai. Eu sou que nem o caipira do interior. O Zé Simão diz que eu sou o Galvão Bueno das enchentes. Então, se prepara que acho que vem água aí, Garrafa. Dá uma olhada, porque água costuma ser sinônimo de problema, principalmente nas grandes cidades. Dá uma olhada aí com o CGE para a gente ajudar o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ministro, já no fim da entrevista, porque o senhor tem pauta importante, eu espero que saia boa coisa dessa reunião do senhor com o Paulo Guedes, o senhor sensibilize o Paulo Guedes. Se saísse, então, o auxílio emergencial, passaria até a gostar de novo do Paulo Guedes, que eu gostava do Paulo Guedes, mas depois do desempenho dele do governo, eu passei a não gostar. Eu gostava muito do Paulo Guedes, eu achava um cara legal, cumprimentava sempre o Paulo Guedes, sempre foi agradável comigo e eu com ele. Depois comecei a ficar meio pé da vida com ele, porque eu achei que ele começou a governar para banco e para rico. Aí eu fiquei meio bravo com ele. Espero que eu esteja errado e ele certo. Né? Torço pelo Brasil. Eu nunca torço para estar certo, porque normalmente eu tenho uma visão muito realista e às vezes pessimista demais. Espero que ele esteja certo. Se ele tiver, eu peço desculpas totalmente, mas por enquanto eu mantenho minha posição. Se ele der um tiquinho de auxílio emergencial hoje, eu vou dizer que o Paulo Guedes é o maior ministro da economia do mundo. Você não tem a dúvida?